Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade ao reino animal Invertebrados 7, vamos falar um pouco sobre o filo Artrópoda. Vocês já viram todos os demais filos, né? E ainda vai faltar, depois do filo Artrópoda, ainda falta mais um filo. Veremos mais alguns organismos, né, que seriam basicamente considerados negligenciados, né, pelo reino biológico. Porém, estamos chegando ao final dos invertebrados. Nesse grupo veremos, né, nesse filo veremos o maior grupo de organismos do reino animal, que é justamente por causa dele que o reino animal é considerado o maior grupo de diversidade, diversidade biológica, e o grupo de organismos que conseguem abranger qualquer ambiente. Então, como já sabem, ritual de estudos, né? Pegar o caderno, caneta, anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, características gerais. Como sempre, o primeiro tópico que devemos ver são as características gerais do grupo que estamos estudando. O filo Artrópoda é o mais numeroso, contendo cerca de 1 milhão de espécies conhecidas. Detalhe, aqui está como cerca, porém é um número subestimado, porque acredita-se que tenha cerca de 3 milhões de espécies, 3 milhões de espécies existentes, sendo que apenas 1 milhão desses aqui é conhecida, que é catalogada, certo? São bem adaptados a diferentes ambientes, possuem vantagens em competição com outras espécies, além de excepcional capacidade reprodutora, eficiência na execução de suas funções, resistência a substâncias tóxicas e perfeita organização social, no caso que podemos observar de grupos como abelhas, formigas e cupins. Eu quero que vocês observem como esses animais eles são encontrados em diversos ambientes, em diversas formas. Talvez agora, nesse exato momento, vocês estejam cercados de artrópodes. Então, vocês podem perceber que tiver um mosquito aí por perto, né? Uma mosca, uma mariposa, uma formiga andando no chão. Todos esses organismos são artrópodes. Então, os artrópodes são os organismos que têm uma das maiores distribuições mundiais. Organismos, inclusive, até quando chegarmos na parte dos insetos, vou contar uma curiosidade em relação a eles. Então são os animais, graças a justamente suas capacidades reprodutivas, principalmente resistência e adaptação, eles são os animais que têm a maior distribuição mundial, certo? Quanto à morfologia, os artrópodes possuem o corpo segmentado, isso é uma característica. Metamerizado, detalhe, isso aqui, segmentação, ela é verdadeira, ela é interna e externa, certo? Possui apêndices articulados, então braços, pernas, braços, patas, antenas, palpos, todas essas estruturas, elas têm articulações. Essas articulações justamente são segmentos. Outro ponto importante, quando falamos pernas, isso aqui é uma curiosidade do dicionário biológico. Quando falamos pernas, estamos falando de artrópodes, então isso é uma característica de artrópodes. Então quer dizer a gente não tem perna. Segundo o dicionário biológico, é dado que essa percepção para mamíferos, principalmente, é dado como pata. Então, os organismos, como artrópodes, eles teriam pernas e nós teríamos patas. Enfim, o corpo desses organismos é coberto com exoesqueleto, formado por uma substância resistente e impermeável chamada quitina. Quitina que vocês viram lá quando estavam estudando fungos, sim. A quitina que serve para a produção da parede celular de alguns grupos de fungos, que é justamente a característica que aproxima os fungos ao grupo do reino Animalia. A presença da quitina na estrutura das suas paredes celulares, que é encontrada no grupo dos artrópodes. Esses organismos, devido a possuírem esse exoesqueleto, eles passam por um processo chamado de equidise. O que é a equidise? Quando esse organismo vai sair de dentro da casca velha, certo? Então ele vai ficar com o corpo exposto, sim,
esse esqueleto novo ainda está se formando, então ele vai ficar com o corpo, aquele... Quando você fala, por exemplo, eu vi siri mole. Siri mole é aquele siri que acabou de trocar de casca. Ele saiu da casca velha e ele está ainda no processo em que a casca está sendo produzida, né, sendo secretada para proteger ele, o exoesqueleto. Então, para esse processo de crescimento, eles passam pela ecdise, né, para poder crescer. E vocês vão encontrar de vez em quando a casquinha de um inseto. Essa casquinha de um inseto é o exoesqueleto dele, exoesqueleto velho, e recebe o nome de exúvia, que é o resultado justamente do processo da ecdise. Ele trocou de exoesqueleto e deixou o exoesqueleto velho, chamado de exúvia. Vocês não vão encontrar, por exemplo, a exúvia de baratas. Por quê? Porque as baratas, elas têm o hábito de comer o exoesqueleto. Elas comem a exúvia delas para reaproveitar aquela quitina que está ali. Inclusive, é um fato bem curioso que as pessoas no interior costumam dizer: quem a pessoa vê uma cobra branca comendo uma preta é o fim do mundo. Na verdade, a barata, né? A barata branca comendo uma barata preta é o fim do mundo. Na verdade, nada mais é que uma barata que acabou de sair do seu exoesqueleto e está comendo o exoesqueleto velho, né? Então, ela come aquele exoesqueleto para aproveitar aquela quitina na formação do novo exoesqueleto. Então vocês têm aí a estrutura básica, né, de um artrópode, cabeça, tórax e abdômen, porém vocês vão ver que tem umas variações dependendo do grupo de artrópodes. E o exemplo relacionado à ecdise, vocês estão vendo, né, um gafanhoto passando pela ecdise, então ele está saindo desse exoesqueleto velho. Se você for pegar nesse organismo, você vai ver que ele ainda está molinho, é porque o exoesqueleto novo ainda não se formou completamente. E essa estrutura seca que fica é a exúvia, certo? Classificação. Então, nós temos a classificação dos artrópodes. A primeira superclasse, no caso, né, que vamos falar, é a superclasse Trilobitomorpha. Os trilobitas, eles foram considerados um dos primeiros grupos de artrópodes a aparecerem sobre a Terra, né, que foi característico do Paleozoico, conhecidos apenas pelo registro fóssil. O grupo classificado na classe Trilobita, da subclasse Trilobitomorpha, superclasse na verdade, é exclusivo de ambientes marinhos. Então, observem, esses organismos, eles foram encontrados em restos fósseis, principalmente em material rochoso de origem marinha. Eles encontraram esses organismos, eles eram artrópodes, né? Podem ver que eles têm a divisão, né? E eram artrópodes marinhos, pareciam uma barata, mas não eram uma barata. Uma característica crucial dos trilobitas, o nome já está falando, trilobo, três, né? Três, lobo, lobos e morfa, está relacionado à forma. Então ele possui 3 placas de exoesqueletos centrais na região dorsal do organismo, isso é chamado trilobitas, certo? Inclusive foi um dos registros fósseis mais famosos que se tem até hoje, né, de um invertebrado, os trilobitas, e os rastros deles também que foram possíveis ser encontrados. Próximo grupo, classe insecta. Classe insecta que vai envolver os insetos. São artrópodes com 6 patas, né, distribuídas em 3 pares ligadas ao tórax. Os insetos apresentam um corpo subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas, 2 pares de asas na maioria das vezes, mas tem espécies que não possuem, certo? Espécies com apenas um par e outras sem asas, ápteras, né? O grupo com a maior diversidade dentro do grupo dos insetos, ou dentro do grupo dos artrópodes, são os insetos. Então, os insetos são o grupo com maior diversidade, encontrado em maior parte de regiões. Vocês vejam aí a estrutura física dele, cabeça, tórax e abdômen. Como eu disse, a curiosidade sobre os insetos, justamente por sua ampla distribuição, eles são encontrados em todos os locais, mas eu estou falando todos os locais mesmo. O alimento que vocês consomem diariamente, ele passa pelo registro da Anvisa, como vocês já devem imaginar, porém, existe um fato interessante. A Anvisa, ela tem a permissão lá
da quantidade, da porcentagem de inseto que nós podemos consumir. Sim, os insetos, eles não dá para retirar esses insetos do alimento que nós consumimos. Então, a Anvisa ela permite uma determinada quantidade de insetos nesses alimentos. Que tipo de alimento? Arroz, feijão, macarrão, pão, tudo que vocês pensarem, farinha, tudo que vocês consomem tem partes de inseto. Então, essas partes de inseto, a quantidade ela não pode exceder uma quantidade pré-determinada pela Anvisa, porém, nós consumimos sim alimentos com vestígios de inseto. Então, asas, antena, perna de inseto, isso daí, obviamente vocês não vão encontrar isso inteiro, mas provavelmente vai encontrar esses vestígios triturados junto com aquele pozinho, sabe aquele pozinho do salgadinho que vocês gostam de comer? Quem sabe, né, que ali tem uma partezinha de inseto. Enfim. Então, continuando, nós temos a classe crustácea. Os crustáceos, vocês sabem, né, que é aquela classe de organismo, maioria marinho, mas vocês vão encontrar que vão ver que tem alguns espécimes terrestres. A estrutura física deles é diferente dos insetos, eles possuem a cabeça e o tórax fundidos em uma peça única, que é chamada de cefalotórax. Há 2 pares de antenas e o abdômen apresenta apêndices articulados que são natatórios, né, birremes, 2 ramos presos a uma base. Na cabeça estão presentes, além dos pares de antenas, 2 olhos compostos, geralmente pedunculados, e ao redor da boca, um par de mandíbulas e outros apêndices acessórios na obtenção do alimento. Muitas espécies que compõem esse grupo possuem um exoesqueleto enriquecido com carbonato de cálcio. Então eu quero que vocês observem aqui a estrutura. Eu trouxe uma lagosta, né, para representar essa estrutura. Cefalotórax, que é uma peça só. Abdômen, a cauda, os birremes, a mandíbula, né, e as quelíceras, as pinças, né. Então observem, diversidade. O que é que nós podemos considerar como crustáceo? Vocês já sabem. Caranguejo, siri, lagosta, camarão, crio. Então, são espécimes de organismos que fazem parte do grupo da classe dos crustáceos. E uma característica, além da estrutura física, é a presença do carbonato de cálcio no seu exoesqueleto. Classe aracnida. A classe aracnida inclui as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos, além também de um organismo chamado de opilião, pseudo-escorpião, enfim. Se tiverem curiosidade, vocês podem procurar. O corpo é geralmente dividido em cefalotórax e abdômen, que nos aracnídeos pode também receber os nomes de prossomo e opistossomo, respectivamente. Os aracnídeos diferem dos outros artrópodes por não possuírem antenas nem mandíbulas. Eles possuem estrutura desenvolvida com manipulação do alimento ao redor da boca, que é as quelíceras. Então, eles não vão possuir mandíbulas como os demais organismos, mas vão possuir quelíceras. Nesse grupo, nós temos os escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros, opiliões, pseudoescorpiões. É muito importante para vocês diferenciarem um escorpião de um aracnídeo de um inseto. Quantidade de pernas. Insetos possuem 6 pernas, enquanto os aracnídeos possuem 8. Isso é uma característica do grupo. Então, inseto, ele está dentro de uma superclasse chamada hexápoda, que é justamente organismos que possuem 6 pernas. Então, vejam que esse organismo ele não é um inseto, ele é um aracnídeo. Então, aranha é um aracnídeo, escorpião é um aracnídeo. Então, quando vocês verem um escorpião, eu vi um inseto. Não, você viu um aracnídeo, certo? Próximo, quilópoda. O corpo dos quilópodas, vocês vão ver como a famosa e conhecida centopeia. Sim, centopeia, lacraia, enfim. O corpo dos quilópodes possui formato achatado e alongado. O corpo é composto por vários anéis, segmentos, né, que estão interligados e apresentam um par de pernas por segmento. Eles vão possuir muitos pares de pernas articuladas. Porém, vocês vão ver que o próximo grupo que veremos, que é o grupo dos diplópodas, eles possuem uma diferença básica. O quilópoda ele vai possuir um par de pernas por segmento.
São representadas pelas centopeias, que é um organismo peçonhento, é um animal peçonhento. Ele possui estruturas inoculadoras de veneno, assim como o escorpião e as aranhas. Que aqui eu já vou falar um pouco sobre isso. Peçonhento é aquele animal que possui uma estrutura capaz de inserir o veneno que ele tem no organismo de outro. Então ele é peçonhento. O venenoso, ele possui a substância, mas ele não possui nenhuma estrutura que é capaz de inserir essa substância dentro do outro organismo. Então ele não tem um órgão que é chamado de inoculatório, algo capaz de inocular a substância dentro do organismo de outro organismo. Então vocês têm o escorpião, a aranha e a centopeia como exemplos de animais de insetos não, invertebrados, artrópodes, peçonhentos. Eles possuem estruturas inoculatórias. E essas estruturas elas vão ser capazes de inserir a substância, né, a peçonha deles, dentro do organismo de outro ser. A centopeia ela possui como veneno básico o cianeto. Então, o cianeto é extremamente tóxico para o ser humano. Uma picada de uma centopeia pode causar grandes problemas. E elas estão surgindo assim como os escorpiões, né? Que vocês vejam que esse período úmido começa a ficar úmido, alguns cantos ficam úmido e quente, né? Então o que vai acontecer? Acúmulo de animais, de insetos, né? Como insetos mesmo, baratas, servem de alimento para centopeias, escorpiões e aranhas, certo? Então centopeias, escorpiões e aranhas elas vão se alimentar desses organismos e podem trazer muito perigo para o ser humano. E o último grupo, Diplópoda. Os diplópodes eles possuem uma cabeça com um par de antenas curtas, tem a curvatura, né, e tem curtas, né, antenas curtas e tem também vários segmentos. Em cada segmento do seu corpo há 2 pares, lembrem que o quilópodo tem 1, esse vai possuir 2 pares de pernas em cada segmento. Daí o nome Diplópode, que vem do grego significa patas duplas, né? Di significa duplo, podos, patas. Então vocês vão conhecer esse bicho como o famoso embuá ou piolho de cobra, aquele bichinho que você toca, ele se enrola todinho. Então é um organismo que vai possuir para cada segmento 2 pares de pernas, certo? Então, vocês viram, né? Um grupo extremamente grande, a aula foi até mais longa. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como sabem, podem procurar e guardem as dúvidas para a aula, né? Para a live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!